É a cartada do Botafogo com o novo técnico, né? É a data FIFA. São alguns Isso dias de mesmo. pausa. Alguns dias para. Porque o Botafogo é como se tivesse sendo nocauteado no corner, tomando soco e tudo quanto é lado. Ele quer que toque o gongo para ele respirar e poder voltar para a luta. Só que ele ainda tem o jogo do Bragantino. E aí, eu tô com o Casão no seguinte aspecto. Eu acho que o Bragantino também é um time que não tem mais carta na mão. O Bragantino é um conjunto. O Bragantino não tem um cara que vai tirar uma coisa da cartola, um técnico, não sei o que lá. O Bragantino é um conjunto certinho. Só que o aspecto emocional do Bragantino é 100%. O Bragantino não tem obrigação nenhuma. O time joga leve. O time perdeu para o São Paulo, ó, jogamos mal. Agora temos que jogar melhor contra o Botafogo em casa. Não tem a torcida enchendo o saco. Então é diferente. O Bragantino pode, de um jogo para outro, rearrumar, ajeitar e Não partir. tem O barulho, Botafogo né? sem barulho. Bragantino não tem barulho. Não tem barulho algum. Então ele faz um campeonato diferente dos outros. Em relação ao Grêmio, eu estou com o Casão também nesta questão da rodada. Eu acho que o Botafogo não ganha do Bragantino, pode até empatar, e o Grêmio ganha do Corinthians, porque o Grêmio é o melhor mandante do Campeonato Brasileiro. Né? Então, o É Grêmio esse, é esse, o é o melhor esse é o mandante. detalhe. E acho que o E o Grêmio time que fez mais assume gols. o time que fez mais gols. Tem o Soares. Eu acho que ele tem, na sequência, um jogo muito difícil só depois do Corinthians, que é o Galo fora de casa. Esse é um jogo chato para Dedéu. Esse é um jogo difícil. Mas eu acho que o Grêmio contra o Goiás em casa, contra o Vasco em casa e contra o Fluminense na última rodada, a um passo do Mundial, no Maracanã, o Grêmio tem condição de ser campeão brasileiro, sim. E aí eu vou só para falar uma coisa sobre o Renato, que foi companheiro do Casagrande e tudo mais. O Renato, ele é completamente subestimado, eu acho, no que é o futebol brasileiro hoje. Em que o treinador, ele não é só o cara que ajeita o sistema tático, não é só o cara que dá o treino, não sei o que lá. O treinador de futebol no Brasil hoje, ele é a cara do seu time, é ele quem fala pelo seu time. Não tem mais. Só tem entrevista coletiva. E o Renato, ele tem um poder de comunicação muito grande, do jeito dele. E ele acaba blindando tudo que acontece ali, inclusive o Soares. E o Renato é um dos poucos elementos da história do futebol brasileiro que teve sucesso como jogador e como técnico. São raríssimos. São raríssimos. Ele é vencedor como jogador e como técnico. Não, e ele foi craque, hein, cara? Ele talvez não Pô, tenha sido Soares, mas olha, ele foi um grande jogador e é um técnico que tem troféu. Então, outra, ele está assumindo um time que o ano passado não conseguia pontuação para entrar no G4 para subir de divisão. Ele chegou, subiu com o Grêmio e está disputando a decisão no Campeonato Brasileiro. Não é uma pessoa qualquer. Só porque ele fala daquele jeito, porque ele vai jogar futebol, porque ele é. Ele é um personagem muito importante na história do futebol brasileiro. Na história do Grêmio, ele merece 2 estátuas, sim, se ganhar o brasileiro. Sabe quando o Grêmio ganharia o Brasileirão de pontos corridos sem o Renato? Nunca. O Grêmio já teve todo tipo de técnico, inclusive o Thiago Nunes. O Renato é subestimado para Dedéu por conta do estilo folclórico. Mas ele é um cara importante e que, mesmo que o time dele seja desequilibrado, é a palavra da moda, né? Faz muito gol, toma muito gol, o time dele é o melhor mandante do brasileiro, melhor que o Flamengo, melhor que o Palmeiras, melhor, não eram fortíssimos em casa, Palmeiras e Flamengo? O melhor mandante é o Grêmio. E ele pode ser campeão. E se ele for campeão, a gente tem que bater palma, cara. E tem que bater palma, sim, porque não é simples ser campeão brasileiro de pontos corridos por um time gaúcho. Não teve, desde que foram instituídos os pontos corridos, time gaúcho campeão de pontos corridos, certo? Então esse é um detalhe e acho que por trás do folclore existe um cara importante ali. Não é só o Renato do óculos escuros e do futevôlei da praia no final de semana. posso falar O uma coisa Grêmio sobre do o Renato. Renato? Posso falar uma coisa sobre o Pode, Renato? claro, claro.
Ele tem uma grande diferença. O Arnaldo tocou num ponto que eu fiquei pensando aqui. Ele tem uma grande diferença que eu acho que é favorável a ele em relação a todos os outros treinadores. Ele não vive o futebol 24 horas por dia. Então o estresse dele é menor. A cobrança pessoal dele é menor. Abel, Tite, sabe? Todos esses caras vivem o futebol 24 horas por dia, ficam olhando todo o jogo, tática, fica tentando montar as coisas, eles não relaxam. O Renato perde do Internacional e vai para o Rio de Janeiro, que ele tem um compromisso pessoal, que ninguém sabe qual que foi. Conversei com ele outro dia numa entrevista, ele não falou qual que era o problema pessoal dele. Foi atacado pra cacete com a imprensa gaúcha, tentaram colocar a torcida contra ele, ele voltou, respondeu pros caras e o Grêmio depois daquilo o Grêmio ganhou todas até agora. E o Renato, na hora que o Renato ganhando uma partida importante, perdendo uma partida importante, se ele tiver vontade de jogar futebol, ele vai lá jogar futebol. Se ele tiver vontade de deitar na praia do Rio de Janeiro, passar um protetor e ficar ali deitado, sem fazer nada, ele faz. E depois ele volta para treinar o time e leva todo. Então o Renato é o único cara que descarrega a tensão em alguns durante o ano, vencendo ou perdendo os jogos importantes. Os outros vivem isso aí o tempo todo. Você vê entrevista. Vê entrevista do Abel quando ele fala, o Tite, né? Todos os grandes. Dorival, como ele fala, Fernando Diniz. Pode ver, todos os treinadores, Rogério Ceni, todos os treinadores, quando eles dão entrevista, eles falam. Quando a entrevista sem ser a coletiva, eles falam: eu fico vendo todos os jogos. Eu fico pensando em tática, eu fico pensando, eu desenho, às vezes eu não durmo à noite, que eu fico pensando o que eu vou fazer para marcar aquele cara. Eu acho que o Renato não tem isso. Ele tem na véspera do jogo. Ele pensa, ele vai pensando aos poucos durante a semana quando ele está treinando. Agora, deu um espaço para ele joga a atenção para fora e pronto. Ele não fica estressado. Eu acho. Eu vejo o Renato. Porque o Renato nunca foi estressado, cara. Eu joguei com o Renato no Flamengo e na seleção brasileira. Joguei contra o Renato em Roma, fizemos lá final de ano, na casa do Júnior e tal. O Renato, ele nunca se estressou. O Renato é largadão mesmo. E ele não perdeu muito isso. Ele ficou mais sério agora. Né? É um ano mais velho que eu, tem 61 anos, é treinador, agora ele já foi campeão e tal. Então ele ficou um pouco mais sério. Mas ele tem aquele lado moleque dele, aquele lado de garoto dele, que é da personalidade dele. Isso aí relaxa um pouco o estresse. Os números do Renato em casa são realmente impressionantes. O Grêmio é o melhor, como disse o Arnaldo, é o melhor mandante do Campeonato Brasileiro. Foram 38 pontos em casa em 16 jogos, 12 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. Esse é o Grêmio dentro de casa e, como ressaltou o Casagrande, tem 2 jogos em casa. Agora contra o Corinthians no fim de semana, e aí a data FIFA, e depois enfrenta também o Vasco. Dentro da sua casa. Esses são os jogos do Grêmio e depois o Goiás também. Grêmio contra o Goiás, contra o Vasco. Antes da dobradinha. Antes da dobradinha tem o jogo difícil que o Arnaldo falou, que é jogo contra o Galo, fora. Esse é o jogo difícil. O Galo é um dos melhores visitantes do Campeonato Brasileiro. Agora, tem uma aberração aí, né? Se caso o Grêmio seja campeão. Vai ser o primeiro campeão do Campeonato Brasileiro, se for, ainda tem muito tempo pela frente, que vai ter uma das piores defesas do campeonato. É um negócio, talvez nunca tenha acontecido isso, de um time campeão que tem a antepenúltima pior zaga do campeonato. Vou passar para a Mili, porque ela me citou essa semana maravilhosamente na questão do Diniz. Se fosse o Diniz com o melhor ataque e a pior defesa, é isso aí, é o futebol, tal, beleza, para lá e para cá, trocação. Qual o problema de ser campeão com um monte de gols sofridos, você faz 500 a favor? Eu pergunto para você, que é normalmente o retranqueiro. Pois é, até por isso ele é diferente, sei lá. Tô em fase admiração de Renato Portaluppi. Diga lá, Mili.
Não, eu acho que é isso que o Arnaldo falou. Assim, você vai. Nossa, tomou 500 gols, mas fez 700. Tá ótimo. E quem estava vendo o jogo saiu de lá satisfeito. Eufórico. Qual é o objetivo, né, Mili? Mili, qual é o objetivo do campeonato? É ser campeão. Ganhar. É ser campeão. Exatamente. E aí você faz 600 gols e você vai campeão, tá tudo bem, tomou 500. Ok, gente, mas acabou, ganhamos. Então, acho que é isso, sabe? É um jogo, gente. A gente 0-0, tem alguns 0-0 que são ótimos de ver, vai, tudo bem. Mas mesmo assim, fica uma sensação de que faltou alguma coisa. Que fazer gol e levar gol é do jogo, Essa história de que não pode, vou fazer aqui o time, ninguém vai fazer gol nesse time, mas também o time não marca gol, né? Então é complicado. Ninguém gosta de ver um jogo desses. Eu não gosto. Só uma coisa. Esse negócio de gols, cara, os anos 50 era assim. Os anos 60 era assim. Os anos 70 era assim. Principalmente, os anos 70 começou a diminuir, mas era assim ainda. Os caras tomavam 3, fazia 4, tomava 2, fazia 3. Eram muitos jogos dessa maneira. E agora as pessoas se assustam quando tem um time que toma 3 e faz 4, né? E as pessoas ficam assim impressionadas. Eu acho, só vou alargar um pouco isso, assim, porque vamos tirar do futebol, assim, nas nossas vidas. Liberdade e segurança não andam juntas. A gente tem que optar, ou um ou outro. Nessa sociedade violenta que a gente vive, a gente abre mão de liberdade em nome de segurança todos os dias. Né? É o portão cercado, é a grade, é o alarme, e a gente vai se confinando. O estilo de jogo que tem feito sucesso, ou fez sucesso durante um tempo, ele abria mão de liberdade em nome de segurança. E não existe, porque é tentar controlar o incontrolável. Por mais que você monte um time a partir do sistema defensivo, ele eventualmente vai errar e vai levar um gol. E lá na frente não vai estar acontecendo nada. Então, eu acho que eu gosto do dinizismo, e agora que o Arnaldo falou isso do Renato, eu concordo. É meio maluquez, né? Vamos lá para frente, a gente às vezes vai tomar um gol, mas vamos fazer mais gols. E é isso, você abre mão de segurança em nome de liberdade. E é bonito de ver. Quem não é botafoguense, ontem viu um jogo histórico do Grêmio, né? Dentro do estádio do Vasco. Tem um detalhe também, né, gente, que assim, o Renato, desde que ele fez o primeiro grande trabalho no Grêmio, lá atrás, o time dele, do meio para frente, ele joga talvez mais que o time do Diniz até. O primeiro volante dele, que foi o Maicon, lá atrás, lembra o Maicon? Lá atrás, depois foi o Arthur, agora é o Vidia Sante. A função desse cara é armar o time, não é apenas defender. Sempre foi assim. A proposta de jogo dele é ofensiva. O que eu acho dessa enxurrada de gols sofridos? Eu não aguento ver o meu time tomar 5 gols por jogo para fazer 6. Eu sei disso. É difícil. Não é toda hora. Pensei que tinha um clone do Arnaldo aqui, Não, o que eu acho. Achei que era o Arnaldo do multiverso aqui que tá. Mas eu estou admirando isso, porque a capacidade, já que a gente está falando também essa coisa, a capacidade mental do time de viradas do Grêmio, não foi só essa virada contra o Botafogo, não. Pode ser contra o América, na Independência. Né? Fez 4 gols também. Mas o que eu acho é que a linha defensiva do Grêmio, desse time atual, tem de fato muitos jogadores veteranos, lentos e tudo mais, e não tem um goleiro supra-sumo. Dos times que disputam a cabeça do campeonato, o Grêmio tem um goleiro mais comum, digamos assim. Né? Não é o Perry, não é o Everton, não é o Cleiton do Bragantino, não é nem o Rossi do Flamengo, é um goleiro mais comum, não é um goleiro que faz milagre e tal, não sei o que lá, que às vezes num campeonato, como o Perry fez no primeiro turno, faz diferença. Jeromel e Kahneman já passaram. O Reinaldo defendendo é o que a gente conhece. O João Pedro, lateral direito, jogava no Corinthians ano passado, lá jogou um jogo na altitude, o Always Red, nunca mais jogou. E esses são a defesa do Grêmio. Né? Agora, do meio para frente é um time interessante, cara. É um time interessante de ver jogar, né? Então, acho que talvez explique um pouco a vulnerabilidade e, ao mesmo tempo, a primeira intenção. Como é o time do Diniz? É jogar. O time do Diniz tem algumas vantagens. O goleiro é muito bom. Um zagueiro tá voando. É o zagueiro da seleção brasileira hoje, o Ninho. E o volante é um
cara que corre por 500. Né? Então dá uma equilibrada no time do Diniz. Mas eu não vejo as propostas muito diferentes, não. Não é o dinizismo, mas é uma proposta de jogo ofensiva. Há muito tempo, desde a época do Maicon. Atualizando informações aqui, eu dei agora há pouco, né? A informação que vinha do site Fogão Net sobre a história do Thiago Nunes, informação do jornalista Thiago Franklin, que o Fogão Net reproduziu. E agora o jornal O Globo, crava o acerto de Thiago Nunes com o Botafogo. Então parece que agora é praticamente oficial que o Thiago Nunes será o técnico do Botafogo para essa reta final, tentando salvar ainda a temporada do Botafogo. Nossa enquete está assim, ó. Quem irá para a data FIFA na liderança do Brasileiro? O Botafogo. Espera aí que agora não estou conseguindo ver as parciais aqui. Vou tentar ver aqui. Daqui a pouco eu falo para você que deu uma travada aqui. Tirone, posso falar uma coisa? Oi. Só posso falar uma coisa Pode. sobre futebol? Todo mundo sabe que o futebol é muito supersticioso, né? Todo mundo tem superstição ali dentro, né? E o futebol costuma tirar e dar. Ele tira e depois, quando você menos espera, ele retorna, né? Ele dá a volta. O Grêmio, ele foi ultrapassado pelo São Paulo, sei lá, 2007. Quando foi, Arnaldo? 2007. 2007, com 11 pontos de diferença, e o Botafogo perdeu o título, né? E agora, o Botafogo alcançou, o Grêmio alcançou, o Grêmio foi passado pelo São Paulo em 2007 com 11 pontos na frente. E agora, o Grêmio, ele alcançou o Botafogo, gente, e não era ele que estava com menos 13 pontos do Botafogo. Ele não era o segundo colocado que tinha 13 pontos de diferença. Ele deveria ter 15, 16, 17, 18, sei lá quantos pontos o Grêmio tinha de diferença com o Botafogo. E ele tirou tudo isso, tá lá, junto com o Botafogo. Então, no meio supersticioso do futebol, cara, os olhinhos dos caras do Grêmio ficam brilhando. Gente, agora é a nossa vez, Aspas de John Textor, o dono do Botafogo. Há mais de uma semana, nosso departamento de futebol do Botafogo fez a sua primeira escolha de treinador para 23 e 24. Escolha que também contou com o apoio de Lúcio Flávio. O anúncio formal será feito hoje. Então, portanto, daqui a pouco vai ser anunciado oficialmente Thiago Nunes como novo técnico do Botafogo. Nossa enquete, como eu falei, quem termina, quem vai para a data FIFA na liderança é Botafogo 21%, Palmeiras 27%, Grêmio 29%, Bragantino, Red Bull Bragantino, por enquanto, 23%. Não está nessa enquete aí, minha cara Mili, o Flamengo. Ele não pode assumir a liderança. Porém, também está na briga. E, para mim, segue sendo o meu favorito. E aí? Mas, olha só, o que a tabela e o destino aprontaram para o Flamengo. O Fluminense ia cumprir tabela. Campeão da América, feliz, radiante. E agora, o Fluminense pode tirar o Flamengo dessa briga. O Fla-Flu de sábado ganhou para o Fluminense uma nova importância. Porque é tirar o seu maior rival da chance de ser campeão brasileiro no ano que você ganhou a Libertadores, que quem for campeão brasileiro vai dar o tom da última celebração. Né? A gente já teve Copa do Brasil. O próprio rival no estadual, 4-1 na final. Exatamente. Então, esse Fla-Flu virou para o Flu um jogo absolutamente decisivo. Né? O mando é do Flamengo, vai ter mais flamenguista, mas é um jogo que o Fluminense vai entrar leve, competitivo, mas leve. Pode ser que a gente testemunhe talvez o maior Fla-Flu de um ano, que teve grandes encontros decisivos, né? No Carioca, na Copa do Brasil. Então, é um ano assim, para Fla-Flu, olha, eu não lembro de outro, não. Com esse contexto, com essa grandeza. E agora o Fluminense vai entrar para tirar o Flamengo.